Amém. Que maravilhosa graça, né? Que nos alcançou e que nos alcança, né? Somos movidos por essa graça maravilhosa que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse mês estamos refletindo sobre essa graça. No primeiro domingo, que foi um domingo de manifestação plena da graça, né? Com batismos aqui, com a ceia do Senhor, igreja cheia. E nós vemos realmente na alegria dos irmãos que foram batizados e todos aqueles que foram alcançados pela graça, pela maravilhosa graça, a graça salvadora, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo passado, o nosso irmão Eliésio, né, que falou muito bem, pregou a mensagem para quem não esteve aqui, está no nosso canal do YouTube, vale a pena você rever novamente a mensagem do nosso irmão teólogo Eliésio Silva, que pregou sobre essa graça, a graça que alcança o mais indigno de todos os homens, o mais miserável e pecador, como o próprio apóstolo Paulo, na passagem que ele utilizou lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, do 12 ao 17, ele falando exatamente dessa graça que não olha, né, como nós olhamos, né? Deus não vê como os olhos humanos, ele vê ali um coração e alguém que pode ser transformado, como foi o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, mais indigno poderia ser de todos os homens, alguém que era rejeitado por aqueles, mas foi alcançado pela misericórdia e pela graça do Senhor, sendo utilizado nesse ministério e que hoje tem um impacto até hoje no mundo, né? Um dos maiores, vamos dizer assim, missionários, propagandistas do cristianismo, do evangelho, das boas novas de Jesus, nos alcançou e está registrado, né, inspirado pelo Espírito Santo, nas 13 cartas que ele levou, como foi a Timóteo e como é a Tito hoje. Antes de ler o texto e refletirmos um pouco nesse terceiro ponto, nesse terceiro domingo, transformados pela graça, porque a graça, ela se manifestou, ela é Jesus Cristo. Estamos distante daquele tempo onde o Senhor se fez carne, aqui ele habitou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, teve seu ministério, ele curou, fez milagres, orou, escolheu apóstolos, discípulos, chamou aqueles que foram atraídos a ele. E hoje nós somos atraídos pela sua cruz, pela cruz do Calvário. Como ele disse lá em João 3, quando for levantado sobre a terra, aí trairei a todos a mim. Nós somos atraídos por Jesus pela sua graça, pelo seu amor, pela sua entrega, como vimos no louvor, em Isaías 53. Isaías que escreveu ali 700, 800 anos antes de Cristo, e tudo se cumpriu, aquilo que é um dos profetas que a gente chama de profetas messiânicos. Então essa maravilhosa graça, hoje, ela salva aquele, né, se você sente de repente em seu coração que você não é o mais indigno, é o mais pecador, de repente eu digo, Senhor, eu não mereço, é exatamente você que Jesus quer alcançar. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para os justos, ele veio para os ímpios, aqueles que sim, são mais indignos, aqueles que a sociedade não quer, aquele que de repente você olha, você não dá nada por ele. Aquele tem um grande valor para Deus. A história tem mostrado de homens e mulheres que quando são alcançados, transformados por essa maravilhosa graça, e muda a sua vida, e louvado seja Deus por isso. Então no domingo passado, nosso irmão Eliésio colocou o exemplo do apóstolo Paulo, concluindo assim lá a sua mensagem. E eu vou dar um pouco de continuidade nessa graça, que foi manifestada, nessa graça que salva, mas essa graça que ainda é manifestada na vida de todos aqueles que são salvos por Jesus Cristo. Então a graça, ela ainda tem que se manifestar. Não é que você foi salvo, pronto, salvo, banco. Não, a sua vida, a sua caminhada, o seu dia a dia, as suas palavras. Tiago pega pesado nisso ali, na sua carta. Ele fala muito da nossa língua, né? Então, nossas palavras, os nossos atos demonstram que somos movidos e transformados pela graça. É a nossa luta interior, um homem interior, como diz o apóstolo Paulo. E antes do texto, só queria que os irmãos também estivessem em oração. Recebi uma notícia já agora, recente, que a nossa ministra de música está de férias, né? Está de férias em um período de 15 dias, né? Vai estar retornando no começo de agosto.
ela pede oração pela sua sogra, irmã do nosso irmão Saul, Terezinha, que vai se operar amanhã em Bezerros, no Jesus Pequenino, né? Então, inclusive, já está lá e também estejamos em oração, né? Márcia já chegou de viagem, não? Chega às 9, saiu de 9, chega às 9, né? Então, nossa diaconisa Márcia Luz estava em Portugal, está chegando agora às 9 horas, né? Que Deus esteja aí para recebê-lo, né? Os irmãos vai buscar ela, né? Também, um abraço, né? Então, irmãos, o texto hoje é Tito, capítulo 3. Tito é uma carta, como eu já falei, tenho refletido bastante nessa pequena carta de apenas 3 capítulos, mas muito poderosa. O texto está aí no seu boletim, mas eu vou puxar um pouco também para os versículos, desde o versículo 1. Então, Tito, essa carta que o apóstolo Paulo escreve a ele, dando as instruções, falando dessa graça salvadora. O texto anterior foi o que a gente utilizou na mensagem do início do mês. 3:1, de Tito diz: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Já começa com uma dificuldade grande, né, irmãos? Nosso contexto, principalmente hoje, né, e sempre. Mas eu quero que os irmãos olhem para aqui, para esse texto, e lembrem o contexto lá, ele é do Império Romano. Então, se você vivesse naquele tempo, era pior, muito pior do que hoje. Muito pior. Lembre que a todos que sujeitam aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos e cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, então o apóstolo Paulo coloca esse nós e fala para nós hoje, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. E aí ele diz: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seu herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Para por aqui. Então vejam só. Para os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. Que Deus tenha misericórdia de nós, que sua palavra entre em nossos corações e possamos assim praticar. O apóstolo Paulo, que escreve a Tito, Tito é eu acho que é um dos personagens que eu tenho tido admiração, né? Porque ele ele foi um exemplo para a igreja, ele foi um homem que atuou ali, já falei isso, inclusive pastorais. Então, me chama a atenção de um homem que foi chamado por Jesus, transformado pela graça, e ele transformou, e até hoje existem exemplos lá na ilha de Creta, de que esse homem liderou ali uma transformação naquela ilha, né, que até hoje tem um legado de Tito. Mas Paulo, que era esse, como foi falado pelo nosso irmão Eliésio, ele foi alcançado. E nós vemos na vida do apóstolo Paulo que mesmo em meio às tribulações e lutas, existiam as suas lutas interiores. Então ele escrevendo, sabia que aquelas lutas interiores nossas, mesmo aqueles que já foram salvos, mesmo nós que de repente todos, ou quase todos, alcançados pela maravilhosa graça. Então você foi alcançado pela graça, que é Jesus Cristo. Ele é graça sobre graça. Mas a sua vida começa a mudar. Mas essa graça tem que atuar. Porque se nós formos fazer a nossa vontade, né, o nosso desejo da nossa carne, como ele coloca aqui no texto antes, quando eu olho para isso aqui, irmãos, quando ele está escrevendo aqui, pois nós no passado éramos insensatos. E falta insensatez.
Ou melhor, está cheio de insensatez no mundo. Está faltando nós sermos mais obedientes. Está aqui, ó, desobedientes. Quem é que não já foi desobediente aqui? Ou melhor, quem nunca desobedeceu? E eu falo de coisas simples do dia a dia. Quem é que de repente não já fez algo no trânsito que não deveria fazer? Porque ali não tinha câmera, porque ali não tinha um guarda. Então você primeiro, veja que quando Paulo coloca aqui, logo no início, no primeiro versículo, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Porque aquele que é alcançado pela graça, tem que ser a sua vida movido por essa graça que é Jesus Cristo. A gente vive num contexto, e eu digo que o contexto que a gente vive politicamente, eu que acompanho política já há muito tempo, não muda muita coisa do passado, não. Não muda muita coisa do passado, não. Porque muitas vezes a gente coloca a esperança em pessoas e coloca até no Messias, e no Messias é errado. Porque o Messias é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não estou aqui defendendo nem de esquerda nem direita, porque acaba que daqui a pouco fica um para um lado e outro para o outro. Eu me lembro dos apóstolos de Jesus, que politicamente eles eram todos diferentes. Tinha zelotes lá, tinha pessoas que eram de um partido, tinha pessoas que eram do outro. Mas o que a palavra de Deus diz, sujeitem aos governantes. E nas leis que o nosso país tem, irmãos, olhe que o nosso país nós temos a liberdade de pregar o evangelho. O contexto aqui da palavra não existia a liberdade. O apóstolo Paulo, ele vinha em perseguições, né? Tanto pelo lado religioso como o lado das autoridades romanas. É tanto que, possivelmente, o apóstolo Paulo foi decapitado por causa da sua fé. Né? Tem alguns, todos foram martirizados, exceto João. E não foram por desobediência. Agora, claro, em Atos, fala que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então, aí vem o desafio para a igreja. Agora, quando o governo começa a impor leis e proibir, morreu recentemente um pastor chamado John MacArthur, americano. Inclusive, tem a Bíblia de Estudo, Bíblia de Estudo MacArthur, uma das melhores Bíblias de estudo, recomendo, eu utilizo bastante ela. Faleceu agora. E ele, na época da pandemia, lançou um movimento lá que mandaram fechar as igrejas. E ele disse, não, mas a palavra de Deus disse que a gente não deve parar de se reunir. E foi um desafio dentro de um país onde existe a liberdade religiosa, né? E ele enfrentou isso com as autoridades, a congregação dele, uma congregação batista, se reunia lá. Inclusive foi processado, mas depois ele ganhou esse processo. Porque até pela lei ele tinha liberdade de abrir a igreja e congregar da forma que ele queria. Então, para você ver que existem leis que vão, inclusive em países hoje, onde é proibido você carregar uma Bíblia, por exemplo. Publicamente, deixa você na sua casa até você ter uma Bíblia, mas se você sair na rua, você pode ser preso. E Maria viver num contexto desse. E muitas vezes a gente tem vergonha de sair com a Bíblia na mão. Inclusive, um dos clientes meu, ele disse que quando ele se tornou crente, ele tinha vergonha. E ele se incomodou com isso. Ele disse que no principal shopping de Recife, ele disse, rapaz, eu vou perder a vergonha. Ele disse que pegou uma Bíblia de capa preta. Daquela capa preta, dessas capas rosinha, bonitinha, tablet, né? Não, era a Bíblia daquela que o cara vê de 100 metros de distância, ali vai um crente. Já viu aquilo? Está lá. Ele disse que entrou no shopping com a Bíblia. Hoje não, hoje parece que é chique ser crente, né? Entrar na igreja e tal, lá, tem até loja que fala. Mas não, naquela época, já há mais de 20 anos, aí, uns 20 anos atrás, ele entrou, né, com a Bíblia, ali mostrando, né? Acho que mais para ele mesmo do que para os outros. Eu sou crente. E não é proibido. Imagina, então você está aqui, quando fala de ser obedientes, estejam prontos para toda boa obra, é que nós devemos ser diferentes em tudo. Devemos ter sensatez de analisar aquilo que realmente é contra o Evangelho. E não ir como boiada, não é isso? Nós devemos ser críticos, devemos ter a nossa ideia realmente daquilo. Claro, em nosso país já temos problemas de perseguição. Os irmãos não sabem, alguns sabem.
Mas existe processo próprio do Ministério Público Federal contra missionários, por exemplo, na Amazônia, onde temos uma lei que dá nossa liberdade religiosa, mas existe, por outro lado, pessoas que não querem. Por quê? Tem uma fé diferente. Um Estado laico não quer dizer um Estado que não tem fé. Nosso país ele é de maioria cristã. Há um respeito pelas minorias. Inclusive, os batistas é um dos povos e das denominações que tem o maior respeito pela fé alheia. Nós temos, um dos pontos de princípios é a liberdade de crença e de consciência de cada um de nós. Mas também nos dá o direito de dizer e ter a nossa convicção de fé e defender aquilo que nós temos. Se for necessário defender isso perante as organizações, perante o governo, que seja. Mas é nessa hora onde as perseguições, como aconteceu com o apóstolo Paulo, porque ser obediente aqui ao governante, num contexto daquele, não era fácil. Tinha que ter graça. As lutas maiores que existiam no apóstolo Paulo e em nós hoje, é muito mais interna contra nós mesmos do que contra o governo ou qualquer outra coisa. Os pecados não são porque o governo manda você pecar. É porque a sua carne, o seu instinto quer que você peque. Ainda essa imagem, nós, semelhança, que não foi corrompida totalmente, ainda tem uma centelha divina no meu coração e no seu, que se acende quando o Espírito Santo, como ele está colocando aqui, atinge cada um de nós. Ele diz que antes, ele quer que nós sejamos obedientes, que não, aí vem, vejam só, que não difamem ninguém. Isso é terrível. Nós somos propensos a usar a nossa boca até para falar das pessoas aquilo que nem acontece. Se você for falar de você mesmo, você escreve uma carta linda. Ó Senhor, tu sabes. Tu sabes como eu sou. Eu sou assim, meio errado, mas bota lá no pedestal, parece. Temos que ter equilíbrio. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos 12:3, ele diz que tem que ter equilíbrio na avaliação que fazemos de nós mesmos. Nem somos inferiores, nem superiores. Temos que ter equilíbrio, nem senso de inferioridade, coitadinho, nem senso de superioridade. Sabemos que somos salvos, agora pronto. Ali tem um bando de gente que não vale nada, muito pelo contrário. São aqueles que Deus quer alcançar. Não difamem ninguém. Pare de falar dos outros. A coisa terrível hoje, dentro da igreja, é a fofoca. A gente é mais propenso para fofocar do que para orar. Amém ou misericórdia? Misericórdia. Olha, irmão. Quando a pessoa chega assim, olha, irmão, não estou querendo. Vamos orar? Olha, não é porque, tá? Aí começa. Mas cadê a compaixão e a graça? Então, irmãos, vai aqui para a nossa igreja, tá? Você que está visitando, não é para você. Pare de fofoca. Ore pelo irmão, ore pela irmã, ore pelo seu pastor. Eu sei que eu sou chato de vez em quando, mas tenha misericórdia de mim, e do nosso. Sabendo essa luta que nós temos, não difame ninguém. Pacíficos e cordiais. Vejam só. Coisas que parecem ser simples, mas que só conseguimos quando a graça de Deus nos alcança. Por quê? Veja só. O apóstolo Paulo diz, acompanhem comigo, Romanos capítulo 7. Veja o que diz esse homem de Deus, que foi alcançado. Ele não só alcançou com uma graça, como a graça falou com ele, no caminho de Damasco. Ele diz assim, capítulo 7 de Romanos, versículo 15. Veja o que é que diz o apóstolo Paulo. Está aí na tela. Porque nem mesmo compreendo o quê? O meu próprio modo de agir. Pare para pensar. Volta aquela fita cassete. Lembra da fita cassete que a gente voltava, rebobinava ela, às vezes usava até uma caneta, né? Que era para ir mais rápido do que o vídeo cassete. Você foi dessa época. Não compreendo nem o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quem é que quer ser insensato, mal aqui? Ninguém. Mas às vezes a gente é. Passe aí.
Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Vamos lá. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizo. Continue. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Pode passar. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23. Mas vejo os meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí no versículo 24 ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí vem, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo e da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. E conclui, ou melhor, conclui aí o capítulo 7, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, da maneira que eu, mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Veja que esse apóstolo, que foi alcançado pela graça, existia uma luta interior, onde ele precisa que essa graça precisa continuar a manifestar na sua vida. Nós vivemos de graça em graça. O apóstolo João, no seu evangelho, João lá no capítulo 1, logo no início, ele fala algo maravilhoso, que nós precisamos tomar posse disso. Porque se somos alcançados pela graça, essa graça tem que se manifestar através da nossa vida. Aí João, no capítulo 1, lá no versículo 10, a partir do versículo 10, ele diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos os quantos receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunha a respeito dele. Este é aquele a quem eu dizia: ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude o quê? Graça sobre graça. Nós temos que viver essa graça na nossa vida. Porque antes éramos, como diz em Tito no capítulo 3, desobedientes, insensatos, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Ele está colocando aqui, o apóstolo Paulo para Tito, uma missão que está acontecendo dentro da igreja que já começava a se formar na ilha de Creta. Ele não está dizendo aqui, ele não está falando aqui para os de fora, ele está falando aqui para os de dentro. Então, aquilo, comportamento que, claro, era atingido também por o de fora, pelos falsos mestres, como ele coloca aqui, por aqueles que discutiam a lei e não esqueciam da maravilhosa graça do Senhor. Tito tinha essa missão de, naquela ilha, conduzir os presbíteros, os líderes, a mostrar que existe agora uma graça, que essa graça que os salvou deveria se manifestar na vida deles. Se eles eram dessa forma, não poderiam ser mais dessa forma. Veja que em todo momento está falando mais de coisas nossas, irmãos. Os 10 mandamentos, lá de Êxodo, como em Deuteronômio, tanto no 20 como no 5 de Deuteronômio, você vai ver que todos aqueles lá,
todos os mandamentos, existe um que não é externo. Todos os outros você pode externalizar isso. Obedecer aos seus pais, por exemplo, não matar, não adulterar. Mas existe o último, que diz que não cobiçarás. Não cobiçar a mulher, os bens do próximo. Isso é algo que está internamente. É um desafio de você ver as pessoas, muitas vezes, amigos, prosperando, e você se alegrar. De que das coisas mais difíceis é se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram é fácil. Agora, se alegrar com os que se alegra, aquela inveja que ele está falando aqui, atinge o nosso coração. A gente luta, batalha, aquele carrinho velho que a gente não consegue nem trocar mais, aí chega um irmão com um carrão novo. Aí já começa a dizer, rapaz, como é que esse irmão comprou esse carro? Não sabe. Eu digo, você está casado com ele? Não sabe da vida do rapaz. Trabalha. Né? Isso aconteceu com meu pai, para vocês terem uma ideia. Quando ele comprou o melhor carrinho dele em 93, não foi em 93, foi em 95, comerciante, trabalhando desde 1970, aí chegaram uns vizinhos e disseram assim, também roubando. Quem é comerciante aqui sabe como é isso. O cara luta e ser comerciante nesse nosso país, meu irmão, é ser um herói. Amém ou misericórdia? Quem é comerciante aqui? Levanta a mão. Olha aí. Então temos um grupo grande de comerciantes aqui, orando por vocês todos os dias, irmão. Eu sei que não é fácil. Não é fácil seguir o evangelho num país, né? E nosso país, infelizmente, nesse aspecto do empreendedorismo, é muito ruim. Massacra mesmo. Mas Deus tem as misericórdia da gente. Mas, partindo aqui para o final, se éramos dessa forma, se a graça não alcançou, e eu quero dizer para vocês aqui hoje à noite, se você está aqui e você não se sente digno, eu quero dizer que Jesus Cristo lhe ama e quer a sua vida e o seu coração. Ele quer dirigir a sua vida, Ele quer dirigir o seu coração. Naquilo que você não consegue fazer, Ele quer manifestar a graça. Você coloque diante dele, porque veja o que é que disse Paulo a Tito. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, no versículo 4, e o seu amor por nós, ele nos salvou não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É esse Espírito Santo que começa a mover o nosso coração. Quando nós estamos mais próximos de Deus e a nossa caminhada, por quê? Se a graça se manifestou, nos salvou, para que a gente está todo domingo aqui? Não, pastor, eu sou salvo. Estou salvo. Aí, tá bom, tá uma beleza. Mas a salvação é um processo. O justificação, mas você, até o próprio Jesus diz, perseverai até o fim. E serei o quê? Salvo. Por quê? Porque a sua vida, a partir de agora, o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem disso. Ele disse que a mente dele começou a ser escrava. Ele disse que nós temos a mente de Cristo. Já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Eu digo, se você foi alcançado pela graça, verdadeiramente, a graça de Deus se manifesta através da sua vida. Se você tem inveja, você não passa a ter mais inveja. Você tem esse sentimento onde não é conformismo, mas você vai se contentar de contentamento e pedir ao Senhor que lhe abençoe, que você luta. Eu quero ver aqui a nossa igreja de empresários e comerciantes prósperos, amém? Que cresçam, que não tenham só uma loja, que tenham duas, que tenham três, mas sabendo que isso aí é uma manifestação da graça do Senhor. O Hotel Hilton foi criado por um cristão, e o seu primeiro, vamos dizer assim, a sua manifestação da graça é que esses hotéis teriam para abrigar missionários em outros países.
John Haggai criou um ministério de profissionais para poder o evangelho adentrar em lugares onde não seria possível. O Portas Abertas, criado pelo irmão André, com o chamado de contrabandista de Deus, contrabandista de Deus. Que nome, né? Por quê? Porque na cortina de ferro, onde era proibido entrar as Bíblias, ele entrava num fusquinha com Bíblias escondidas para levar ali. Criou um ministério hoje que atende cristãos que hoje estão sendo mortos por causa do evangelho, como no norte da Nigéria. Teve um atentado agora recente essa semana, que 100, é porque eles botam 100 porque não sabem se foi mais, que com certeza foi mais. 100 homens e mulheres que foram mortos por terroristas, simplesmente porque estavam cultuando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você aqui tem essa liberdade. E eu quero que você saia daqui, que essa graça que se lhe alcançou, seja manifestada na sua vida, porque você tem liberdade de sair por aí dizendo assim, só Jesus Cristo salva. E esses homens e mulheres estão sendo mortos. Como na Síria, aqueles homens e mulheres mortos e podendo ser perseguidos, saíram com cruzes dizendo, a minha vida está guardada no Senhor, como Policarpo de Esmirna, que mesmo morto não negou o Senhor. É um desafio muito grande. E a gente, por poucas coisas, não manifesta essa graça, esse lavar. Que o Espírito Santo, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O nosso tesouro está guardado nos céus. O nosso tesouro está guardado em Jesus. Você pode ser rico hoje, amanhã você pode ser pobre. Você pode ter muito, amanhã você pode ter falta. Você pode ter saúde, amanhã você pode ter doença. Mas a palavra do Senhor diz que tudo posso naquele que me fortalece. Isso é o apóstolo Paulo. Isso é o contexto do que esse homem viveu. Passou para Tito, passou para Timóteo e passa para nós hoje. A minha oração é que, como ele diz a Tito, fiel a esta palavra, e quero que você fale ousadamente. Qual é a nossa ousadia de falar de Jesus Cristo? Porque é a única esperança, irmãos. Veja como é que está o mundo. Porque se for pelos homens, um joga uma bomba atômica no canto, o outro joga no outro e pá, acabou tudo. Mas a igreja do Senhor é essa manifestação da graça. Se o mundo tem inveja, nós temos contentamento, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se o mundo jaz do maligno, a gente se enche do Espírito Santo do Senhor e diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se lá fora alguém está desesperado, querendo tirar a sua vida, você diz, entrega a sua vida a Jesus e você vai ver que ele, tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo fala ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Agora é claro, meus irmãos, se não for o Espírito Santo em nós, nós sabemos o que nós queremos. Nós somos egoístas. Nós somos invejosos. Nós somos impacientes. Esperei com paciência no Senhor. Amém? Então vamos praticar a palavra. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Temos que ser pacientes. Estamos estudando aqui o Sermão do Monte. Que lições maravilhosas. Mas você sabe qual é a melhor coisa de a gente aprender uma lição? O que é? Praticar a lição. E lá em Mateus, exatamente, no Sermão do Monte, lá no finalzinho, depois de ter Jesus falado, né? Se você não veio, depois pega a revista e estuda o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma coisa tão importante e teólogos estudam até hoje. Martin Lloyd Jones tem um livro, que o Sermão do Monte, apenas 3 capítulos, livro é de 1000 páginas. Misericórdia para a gente, né? Ter que ler para ver o pensamento desse cara. E não é à toa, né? Um clérigo, estudante, doutor. Sabe por quê, irmãos? Vou ler aqui o Sermão do Monte para você. Se você essa semana
fizer... Isso é Jesus falando comigo, não? Jesus está falando comigo assim. Pastor Adair, se essa semana o senhor praticar pelo menos um desse versículo aqui, a graça está sendo manifestada na sua vida. Porque diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito. Escuta aí. Às vezes a gente fala aquele negócio penitente, pobre de espírito, né? Não é aquilo. Fulano é um pobre de espírito. Não é isso. Pobres em espírito são aqueles que precisam da graça de Deus. São aqueles que estão carentes, precisam do Espírito Santo de Deus. E se colocam, não são arrogantes espirituais. Arrogância espiritual é uma coisa terrível. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiças, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados são vocês que, quando por minha causa o insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês, alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É desafio. E ele diz, e essas palavras, se a gente a escuta e não pratica, nós somos insensatos. Veja qual é a primeira palavra lá de como nós éramos insensatos. Por quê? Porque se você escuta e não pratica, você é semelhante a uma pessoa, a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E vem os rios, transbordam os rios, vem tempestades, vem os ventos, e dão quando aquela casa é grande, a sua ruína. Mas sois bem-aventurados se ou essas palavras do Sermão do Monte que você ouviu e a praticar. Você é um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha, claro, é Jesus, mas a rocha também é a palavra de Jesus praticada. Você construiu sobre a rocha, transbordou os rios, veio a tempestade, os ventos, bateu contra aquela casa e ela não foi abalada. E assim é aqueles que confiam no Senhor. Eles não são abalados. Gostaria de chamar a equipe de louvor. Nós vamos louvar. E essa palavra aqui do apóstolo Paulo a Tito, esse homem que foi transformado pela graça, esse homem que teve a sua vida mudada pela graça. Veja o que é que a graça de Deus faz. Eu já li esse texto em 1 Coríntios, no capítulo, 2 Coríntios, no capítulo 7. O apóstolo Paulo fala essa aqui que eu sempre me chamou a atenção e eu vou repetir. 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, ele diz assim: porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Está vendo, Tito? Você consola os abatidos. O filho do nosso seminarista Samuel chama ele de Tito. Veja a responsabilidade agora, você. Né? Mas, na verdade, é a responsabilidade de todos nós. E quando a gente chegar, nós somos o sal e luz da terra. Chegar. Se tiver alguém triste e abatido, você manifesta a graça do Senhor no coração dessa pessoa. E que o Senhor abençoe a nossa vida. E que as palavras que aqui o apóstolo colocou, nós possamos praticá-las. Éramos, não somos mais. Mas se você ainda é, a minha oração é para que a graça do Senhor lhe alcance. E independente de quanto tempo você tem de igreja, de quanto tempo você vai para a igreja, que a graça do Senhor se manifeste na sua vida. E possa ver a sua vida como uma vida transformada pela graça. Vamos louvar ao Senhor.